Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Fique de pé, por favor, para a leitura da palavra. É um costume antigo. Esse costume, ele não precisa ser um ritualismo, por favor, tá? Acredita-se que ele começou com os judeus, quando criou a sinagoga. Aí depois a igreja cristã absorveu esse bom costume, né? Mas isso não precisa ser ritualismo. Se a gente dizer, pode ficar sentado, senta. Se dizer, levanta, levanta. Tá? 1 João, capítulo do número 5, versículo 4 e 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Podemos assentar, por favor? Glória a Deus. Esta é uma mensagem simples, a gente chama ela de textual. Um dos grandes pregadores do século XIX, o pastor Charles Spurgeon, ele preferia pregar de maneira textual. Eu já falei isso aqui, aí volto a repetir. É um sermão textual, mas é um sermão necessário. Eu me lembro na minha adolescência, nas minhas leituras de Bíblia, eu já tinha lido esse texto, mas você sabe quando a gente lê a Bíblia e ela cativa o nosso coração, ela marca, ela gera uma coisa sobrenatural? Eu tinha 17 anos, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, e quando eu li esse versículo, numa noite, na minha casa, precisando de uma resposta necessária, eu aprendi algo sobre a fé. E eu queria passar para você algo sobre a fé. Amém? A fé é muito importante. Tem pessoas que não têm fé. Tem pessoas que perderam a fé. Tem pessoas que têm uma fé falsa. É uma religiosidade, uma crendice. Acham que têm fé, mas não o quê? Não tem. É Tiago que nos fala sobre a fé revelada. Ele disse assim: o que adianta você dizer que tem fé, mas não tem obras? É claro que ele está dizendo uma fé palpável, uma fé que gere frutos. Amém, queridos? Isso não anula o que Paulo fala em Efésios, em Romanos, de hipótese nenhuma. Amém? Mas ele está falando sobre resultados. E resultados é uma coisa tão boa, não é verdade? A gente vê o resultado da nossa fé. Bem, o versículo que nós lemos foi escrito pelo evangelista João, o apóstolo. João, primeiro, ele teve que vencer a muitas coisas para entender o chamado de Deus na vida dele. Compreender o chamado de Deus na nossa vida não é algo fácil. É algo que mexe com as nossas emoções, a nossa inteligência, mexe com os nossos valores. Mas João, ele foi absorvendo, ele acompanhava Cristo. Ele tinha um apelido que não era nada decente com o projeto de Deus para a vida dele. O apelido de João era Filho do Trovão, Boanerges. Os filhos, juntamente com o irmão dele, com Tiago. Só que ele veio mudando essa realidade. E este João, desta carta apostólica, ele se tornou apóstolo do amor. Ele já não é o filho do trovão, ele não é aquele que lança os trovões naqueles que a gente odeia, naquele que ele odiava. Ele é aquele que ama os seus inimigos e ora por eles. Ele é aquele que ora por aqueles que são adversários,
que nos causam situações constrangedoras. Esses dias uma pessoa nos pediu um conselho por alguém complicado, por alguém difícil. Todos nós temos pessoas difíceis em nossas vidas. Todos nós temos pessoas que têm temperamentos fortes. Todos nós temos pessoas muito feridas. Todos nós temos pessoas traumatizadas na vida. E essas pessoas acabam gerando constrangimentos, gerando em nós feridas. Diz que uma pessoa ferida fere outra. Isso é uma realidade. Mas, queridos, eu estava falando com aquela pessoa para ela amar, para ela orar, para ela saturar, sabe? É amor exercido em excesso, oração exercida em excesso. Eu estou cansado de orar, fulano. Ore mais, vai dar resultado. Eu já oro há tanto tempo e nada acontece. É assim mesmo. Tem coisas que são mais difíceis, mas você deve insistir, você deve continuar orando. Eu amo essa pessoa, mas ela só me maltrata. Ela não é legal comigo, um pai, uma mãe, um marido. É claro que tem situações que são constrangedoras. Mas o amor não falha. Amém? Continue amando, ame, ame, ame. Na minha adolescência, no período do colégio, eu tive alguns colegas que eram extremamente difíceis, muito difíceis. Essas coisas que a gente conhece como um cristão envolvido na normativa do mundo, estudar, trabalhar, né? E aí você encontra pessoas difíceis, não é verdade? Todos nós encontramos alguém assim. E eu me lembro de um, ele era tão difícil. Ele era jocoso, ele me abusava, ele usava palavras terríveis contra mim. E eu olhava para ele e um dia eu o odiei. Eu odiei tudo aquilo que ele fazia por mim. Tudo aquilo que ele constituía, as brincadeiras, sabe? A falta de ética, a quebra de decoro, e eu estava realmente muito chateado com ele, muito triste com ele. E um dia, ele pegou pesado, ele jogou a gota d'água, né? E eu olhei para ele, eu disse, o que é que eu faço? Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você já viveu alguma coisa assim? Você dizer, não, ufa, está me provocando, não tem como. E eu tomei uma decisão, a decisão de orar por ele. E eu falei, Senhor, eu estou com raiva dele, eu estou com ódio dele, eu estou com ira, ele me provoca, ele provoca meus sentimentos, ele não respeita os espaços, ele invade, ele é jocoso com minha fé. Eu estou muito triste, eu estou zangado. Mas eu quero orar por ele. Também quero orar por mim. Me dá graça, me dá misericórdia, me dá paciência com ele. Senhor, o Senhor pode transformar ele em outro homem? Será que ele pode virar, se tornar uma outra pessoa? Senhor, seria tão ótimo se eu voltar à minha sala e eu encontrar ele uma nova criatura, um novo homem. O Senhor pode fazer isso. Deus acabou ouvindo aquela oração. Passado algumas semanas, na minha igreja, que estava em crescimento, quem é que vai à frente? No domingo eu era diácono. Quem é que chega à frente? Orando, chorando, aceitando Jesus? O dito cujo, como a gente diz. E ele chegou aquebrantado, as lágrimas, uma conversão verdadeira. E ele buscou ao Senhor, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele se efetivou em todas as coisas da igreja, e ele se tornou um braço direito comigo.
Ele trabalhava comigo nas frentes de evangelismo, de discipulado, em tudo, e ele se tornou uma nova criatura em Cristo. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o texto? Tudo. Porque o texto está dizendo, o texto está apresentando um inimigo comum dos crentes. E esse inimigo comum dos crentes é o mundo. Existem outros inimigos do crente, mas um inimigo peculiar do crente é o mundo. E a gente não pode sair do mundo. A gente não pode fugir dessa batalha, do campo de peleja. É no mundo que a igreja dá as caras. É no mundo que a igreja revela o poder da fé. Naquela sala de aula, eu vivi momentos de constrangimento. Naquela sala de aula, o meu sentimento era um sentimento carnal, de resposta contra ele. Mas o que vence o mundo é a nossa... O que vence o mundo é a nossa fé. Não dá para agir como uma pessoa do mundo. Nós somos crentes. Não dá para agir na mesma moeda que dão contra nós. A gente tem que agir diferente. Quando Jesus falou, se alguém bater na tua face, oferece a outra, essa não é uma atitude de alguém bonzinho. Não, pode até ser uma atitude de uma pessoa boa, mas esta é uma atitude de misericórdia e de fé. E de fé. Não é fácil. Eu poderia contar aqui outros e outros casos, ameaças, até de morte. Mas eu aprendi que o que vence o mundo é a nossa fé. Quer ver um campo difícil no mundo? É a nossa casa, é a nossa família. Lá em Miqueias diz que os inimigos do homem serão a sua própria casa. Por quê? Porque a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes também estão sujeitos ao mundo. E nesta carta de João, no capítulo 5, diz que o mundo jaz no maligno, na versão mais fiel ao grego. Em outras versões da Reforma, diz que o mundo está no maligno. Mas eu gosto desse termo, jaz no maligno. É um espírito de morte, é um espírito de tristeza, de angústia. E a gente tem que responder diferente. Se você não responde diferente, olha aqui para mim, permita-me dizer uma coisa. Você até é crente, mas a sua fé é inoperante. Se você não responde na fé, na graça, na palavra, sabe? E não é responder no mandamento religioso. Às vezes o mandamento religioso, ele atrapalha a fé. E nós temos o Sermão da Montanha para falar isso. Falsas exegeses, falsas aplicações da palavra. Alguém usa a palavra e diz, não, eu faço isso porque a palavra diz assim, e age na carne. Esta mensagem não é coerente com a fé. A fé é sacrificial. A fé, ela gera renúncias, ela abre mão do eu. Isso é fé. Sabe, vencer o mundo não é vencer como os atletas. Não é subir ao pódio e pegar a medalha e um troféu. Não, não é assim. Vencer o mundo, muitas vezes, é algo de bastidores. É algo que ninguém enxerga, ninguém vê. Só que o Senhor, que tudo vê, Ele vê a tua vitória sobre as adversidades do mundo. Não é para ser vencedor no mundo, é para ser vencedor em Cristo. É por isso que Paulo diz em Cristo, e ele usa esse termo, somos mais do que vencedores. Sabe, o mundo é chato, muitas vezes. Ele é burocrático. Ele é hipócrita. Você concorda comigo ou não? Ele fala uma coisa, mas ele é demagogo.
Ele não vive o que fala no campo da política, no campo da economia, no campo do governo. Sabe, todos nós nos deparamos com burocracias burras, não é verdade? Que dá ódio, você encara uma realidade de sistemas e você fica chateado, você diz, como é que eu vou ultrapassar essas barreiras? Como é que eu vou vencer toda esse legalismo demagógico, falso, hipócrita, pela fé? E nós temos um grande exemplo na Bíblia. É o exemplo de José. José encontrou a diversidade dentro de casa. Dentro de casa. O Senhor o recuou. Porque ali não era a hora do embate. Tem horas que Deus, a nossa vitória da fé, é um recuo. Não é uma luta. Você está me entendendo? Não é uma autodefesa. José, ele sempre praticava autodefesa no discurso. Você pode ver lá, ele faz autodefesa. Mas eu pergunto, isso deu jeito nos irmãos de José? Deu, sim ou não? Não, não se defenda. Deixe que Cristo, teu advogado, defenda a tua vida, a tua causa. Amém? E o Senhor o fez recuar da pior maneira possível. Olhando naquele momento de José, um momento de ser vendido como escravo, de ser humilhado, de ser preso, você não vê Deus nesse negócio. Só que Deus estava naquele negócio. Sabe, a gente só acha que Deus está no negócio quando a coisa é boa para os nossos sentimentos. A gente só acha que Deus está conosco quando alguém nos elogia. A gente só acha que é de Deus, sabe? Quando a gente sente um sentimento de alegria. E muitas vezes pode ser exatamente o contrário. É no meio das lágrimas, Deus está ali. É no meio da tristeza, Deus está ali. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. É no meio da pobreza. Às vezes Deus permite a escassez para que Ele seja provedor na sua vida. Ele permite a humilhação para que Ele te exalte, para que você não se exalte em si mesmo. Tem uma palavra muito usada, uma palavra que é pecado, e é usada de maneira errada no meio cristão. É o tal do orgulho. Sabe, não se conjuga a fé com orgulho. A fé, ela faz um caminho da humildade. Esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. Mas que fé é essa? É uma fé na palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Sabe, eu gosto desse termo, dessa versão. Tem uma versão que fala a palavra de Deus. Isso é uma questão de variantes. Eu não tenho como explicar para você aqui agora, essas variantes do grego. Mas seja a palavra de Deus, ou seja a palavra de Cristo, como eu falei, eu gosto dessa variante que diz a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Porque ela apresenta um centro na palavra. Quem é o centro? O centro é Cristo. A pergunta é, será que isso agrada a Cristo? Será que Cristo será exaltado com isso? Será que Ele será louvado com isso? Eu já vivi algumas situações desesperadoras. Todos nós vivemos. Eu já vivi situações onde faltava o chão. Né, irmão Jaime? A gente às vezes fica meio balanceando ali, mas tem chão. Né, fazendo a reforma. Né, pastor? Mas, como a gente subindo por aqui. Mas tem situações muito piores, sim ou não? Sim. Emocionalmente piores. Só que o Senhor está contigo. Amém? Você precisa confiar. Você precisa se humilhar. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa ter novas atitudes. Ah, eu estou há tanto tempo fazendo as coisas assim e assim. Peça a Cristo sabedoria, haja diferente. Eu sei que tem situações que são muito
enfadonhas, repetitivas. Pergunte a Deus por que tanta repetição, por que tanta rotina cansativa. Eu não falo a boa rotina, eu falo a má rotina, a rotina que pesa, que angustia. É isso que eu falo. Eu peço a você para que você ore, para que você tenha um encontro com essa fé. Mais adiante, nesse mesmo texto, ele vai e disse, ele faz uma pergunta, não é incrível? O versículo 5, ele termina com uma pergunta. E eu também me pergunto, por que uma pergunta? É porque exige uma resposta, sim ou não? Sim, se é uma pergunta, exige uma resposta. E uma resposta de quem? Uma resposta dos crentes. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu conheço muitos vencedores. Eu conheço vencedores de guerras. Eu conheço na história vencedores de jogos de azar ou jogos esportivos. Eu os conheço na história. Eu conheço pessoas que venceram no mundo, foram famosas. Sim ou não? Você conhece alguém delas? Todo mundo conhece o Ayrton Senna, o nosso grande vencedor da Fórmula 1. Mas, queridos, conta-se uma história de um evangelista, o evangelista Billy Graham, em que uma pessoa chegou para ele, uma pessoa vencedora. Ela estava no topo, ela tinha chegado ao máximo da sua carreira. Ela tinha tudo. Todo mundo a elogiava. Ela estava bem. Ela tinha fama, sucesso, dinheiro, os amigos. Mas ela estava em crise consigo mesma. Ela achava tudo aquilo um grande vazio. Ela não compreendia aquilo tudo. Ela dizia, será que a vida é só isso? É só ganhar, ganhar, ganhar? Será que a vida é isso? É as pessoas se sentirem felizes por aquilo que eu tenho e não por aquilo que eu sou? E um dia, ele estava com a multidão que ouvia o velho Billy Graham, naquele estádio com milhares de pessoas. E o evangelho do Senhor Jesus foi pregado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E aquele homem, talvez um milionário nos Estados Unidos, tomou a decisão mais sábia da sua vida. A decisão dos vencedores. Ele entregou a sua vida de volta para Deus. E quando você entrega a sua vida de volta para Deus, Deus assume duas coisas na sua vida. Primeiro, Ele é o teu Salvador. Ele te salvou dos pecados. Os teus pecados estão apagados. Esta é uma grande vitória, a salvação. Mas a outra coisa é que Cristo, Ele é o Senhor. Quem manda não é mais você. Você perdeu o comando da sua vida. Quem manda agora é Cristo. Esta fé, é isso que ela é. Ela é a grande pergunta. Senhor, isso te agrada? Senhor, eu estou te servindo com isso? Senhor, o meu coração está andando no caminho certo? É Davi que nos ensina essa oração do caminho certo. No Salmo 139, ele diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, seja sincero com o Senhor. Você sabe que algumas coisas que você faz não agradam a Deus. E Paulo, em Romanos 14, 23b, ele diz assim, tudo que não vem da fé é pecado. Tudo que não vem da fé é pecado. Você precisa da fé para tudo. A minha esposa, a pastora Manuela, ela fala umas coisas, eu entendo, é meio louco, mas é crente. Ela diz assim, eu cozinho
pedindo ao Senhor para me orientar. O cardápio, o tempero, Ele tem que me ajudar. E é assim mesmo. Eu não quero falar de política, mas existe um governador no Brasil, não vou citar o nome dele, que ele viveu uma situação que ele precisava melhorar a sua vida social e financeira. E a mãe dele, crente, tomou uma decisão para que ele encarasse um novo posto na carreira pública federal. E ele estava desanimado, sem acreditar, e a mãe pagou para ele aquele concurso, e a mãe orou por ele, e era uma vaga só, uma grande vaga. E a mãe disse: vai, meu filho, acredita, a vaga é sua. Eu sei que algumas pessoas usam essa expressão como autoajuda, como palavras de poder. Não, faz que vai dar certo, não encare que vai acontecer. E aí você faz tudo isso e dá com os burros na água, você quebra a cara. Você precisa admitir se você está fazendo na fé ou se você está fazendo no braço humano. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Vou ensinar você na palavra. Amém? Já estou encerrando. Pela paz. Pela paz. A paz que excede a razão. Se você ficar atribulado, se você não ter paz em algo que você faz, um concurso, um emprego, uma atribuição, ajudar alguém, se não há paz, larga a mão. Não tem fé, vai dar tudo errado. Mas se teu coração está carregado de paz, oh aleluia, pode ser que está tudo dando errado, pode ser que o mundo ao redor está todo desmoronando, mas o teu coração está em paz com Deus. E aí vem o milagre, porque a fé, ela gera o milagre. Amém? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Tenha paz. Um dos atos para ter paz é a atitude da reconciliação e do perdão. É humilhante. Perdoar quem nos ofende é humilhante. Reconciliar com alguém que está indo contra nós é muito difícil. Mas isso é importante para quê? Para gerar paz nos ambientes. Tem uma parte lá em Gênesis que o patriarca Isaac está vivendo um momento de conflito muito grande. Tudo que ele faz encontra oposição. Ele cava um poço, encontra inimigos. Os seus pastores brigam com os outros pastores. Uma celeuma, uma confusão se estabelece. E ele tomou uma decisão contra o seu inimigo. Ele foi até o seu inimigo e disse: olha, é você que vai decidir sobre mim. É você que vai decidir. Você quer o quê? Você quer que eu saia dessa área? Está em tuas mãos. É você que decide. O que você decidir, nós vamos fazer um acordo e vai haver paz. Você já pensou você colocar a decisão de um acordo naquele que é fraudulento, naquele que é teu inimigo? Mas Isaac tinha paz no seu coração. Era Abimeleque. Alguém lembra dessa história? Gênesis 26. E ele foi lá. E quando ele chegou, pensando que ele iria fazer isso, dizer: ó, Abimeleque, decida. Abimeleque se humilhou. Deus o tomou e o dobrou. Oh, glória a Deus. Deus vai ser na tua causa. Parece que é difícil. Deixa Deus desfazer os contradizentes. E aí Abimeleque chegou até Isaac. E olha a expressão. Tu veio até mim e quer que eu tome decisões, mas você que aleluia, isso é muito tremendo. Você que é o abençoado do Senhor. Se você agir da maneira coerente na fé, eles vão admitir: você está certo.
Talvez não seja instantaneamente, mas a justiça e o favor de Deus serão na tua vida. Fica de pé, por favor. Vamos orar, né? É tão bom depois de uma palavra a gente orar, né, pastor? Eu quero orar por esta palavra. Eu tenho um amigo, ele está na Bahia, é um dos milhares de pastores da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus na Bahia é a terceira maior Assembleia de Deus do Brasil. São 800 mil crentes, são mais de 12 mil igrejas, só na Bahia. E um amigo meu, pastor Menezes, em 2018, me escreveu isso aqui, e aí eu coloquei aqui na Bíblia, eu achei hoje, eu queria falar antes da oração, pastor José Menezes. Ele diz assim: a impossibilidade humana é a matéria-prima que Deus usa para fazer milagres. Você acredita nisso? Eu sei que o pastor vai orar por algumas pessoas, eu tenho deixado de fazer isso, mas eu quero fazer isso hoje aqui de novo. Eu sei que você está cansado de um dia de trabalho, de uma jornada, mas sai do seu lugar, vem orar comigo aqui, uma chamada pentecostal no púlpito, a gente ora com aquilo que a gente ouviu, que Deus falou com a gente. Amém? Sai do seu lugar, vem orar comigo aqui, por favor, em nome de Jesus. É uma coisa pentecostal. Eu fui batista, mas tem uma coisa que eu gosto, sabe o que é? É a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem um emblema de avivamento. E a gente precisa reavivar a chama, reavivar o dom, soprar sobre as cinzas. Amém? Nós não vamos ser a igreja de 1911, não é, pastor Ailton? Nós somos a igreja de 2025, mas somos a Assembleia de Deus. Deus falou com você, Ele falou comigo. Amém? Eu sempre me coloco como ouvinte do que Deus está falando. Eu digo efeito bumerangue. A gente ruma lá e ele volta. Eu preciso vencer o mundo. Eu estou enfrentando grandes adversidades. Estar aqui entre vocês é uma bênção. Eu estou aqui pela fé. O Senhor me conduziu até aqui, é fé. Amém? Aqui agrada a Deus. Essas reformas, sabe, pastor? É pela fé, não é pela fé? Agrada a Deus. Por quê? Porque Deus já está lá na frente no amanhã. E a gente tem que se preparar para a vitória. Você sabe quem são os vencedores? São aqueles que se preparam para o dia da presença, pedindo ao Senhor que renove a nossa fé. Pedindo ao Senhor que a nossa fé, ela seja uma fé que entre em resultados. Pai, nos tira do campo da teoria, nos faz viver a experiência sobrenatural da fé, o milagre. Sim, Senhor, vencer o mundo, vencer as adversidades, vencer as provas. Nós acreditamos nisso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Às vezes eu tenho negado algumas coisas, mas eu quero reativar o exercício dos dons. Há pessoas aqui que têm enfrentado, porque a própria palavra é a profecia. Sabe, é muito fácil, eu digo é fácil quando é na fé, quando é na paz, você trazer a profecia. Quando nós estávamos pregando, Deus falava sobre famílias, e Deus falava sobre adversidades em famílias. É evidente que, numa ordem comum, né, de probabilidade, cada um de nós temos problemas em família. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da palavra da fé. Amém? Além desse elemento de dizer que todo mundo tem problemas de família. Deus falou com você. Deus falou com você em uma situação específica. Sabe? Talvez seja o esposo, talvez seja a esposa, talvez é os filhos. É difícil viver em família, não é verdade? A Bíblia está repleta de situações. Mas aqui, nesta noite, Deus está dizendo, você pode vencer essa adversidade. Eu olho para o meu lar, eu tenho adversidades. Dentro do meu núcleo base, olhando para os meus familiares. Eu sempre tomei uma atitude, a minha atitude era orar, até que Deus mudasse a situação. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas eu estou orando. E eu quero crer. Olha aqui para mim ainda, por favor.
Por favor, olha aqui para mim. Eu já estou encerrando. É uma palavra profética, é uma direção. O que hoje é a adversidade para você em casa, Deus quer fazer um milagre. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você está vendo esse lugar aqui? São os nossos familiares e são os nossos amigos. É assim em primeiro momento. Você lembra do rapaz que eu orava? Ele era o meu colega, né? E ele veio na minha própria igreja. Diga assim: Deus vai trazer a minha família a reconciliação com Cristo. Deus vai trazer os meus amigos à casa de Deus. Você recebe essa palavra profética? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu pastor. Aleluia.